Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar o nosso estudo fazendo a prece, rogando a Deus e a Jesus equilíbrio para mais esse encontro de aprendizado, de harmonização interior, que possamos sempre emitir a boa palavra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Então, continuando o capítulo, não é preciso torcer o pepino a respeito do comportamento dos pais na observação do caráter, das tendências dos seus filhos na educação. Se me permite o leitor, poderemos ilustrar os aspectos teóricos desse jogo de interesses e tendências com uma historinha que você, se assim o entender, poderá tomar como fictícia. Tanto me impressionou esse episódio que escrevi sobre o tema um artigo em inglês e o reescrevi muitos anos depois, desta vez em português, para publicação no Brasil, em 1965. Convencido de que o compositor Felix Mendelssohn Bartholdy fora a reencarnação de Wilhelm Friedman Bach, um dos filhos do grande Johann Sebastian, estabeleci um paralelo entre as duas vidas que ocorreram na Alemanha, com um intervalo de 25 anos entre elas. Ou seja, Friedman morreu em 1788, aos 74 anos de idade, enorme talento, esbanjado numa existência de indisciplina e desajustes, enquanto Mendelssohn nasceria em 1809 para morrer em 1847 com apenas 38 anos de idade. O desenvolvimento dessa vida como Mendelssohn, relativamente curta, parece indicar que sua tarefa específica consistiu mesmo em recriar condições para que a magnífica música de Johann Sebastian Bach fosse posta no lugar de honra e destaque que lhe era devido. É que Wilhelm Friedman tratara com lamentável descaso a obra de seu genial pai, e muito contribuiu para que ela fosse logo esquecida, mesmo porque originais de importantes partituras se perderam por sua culpa, algumas para sempre. Um espírito assim, tão generosamente bem dotado, porém bastante irresponsável e indolente, desordenado e rebelde, certamente precisa de pais amorosos, compreensivos e dedicados, mas que sejam também severos disciplinadores. Foi o que aconteceu a Félix, que renasceu em família rica, harmoniosa, inteligente e culta. Tanto seu pai Abraham como sua mãe Leah Salomon demonstraram raro equilíbrio emocional entre a severidade disciplinar para com os filhos e um excelente relacionamento de compreensão e amor a eles. Submetido a esse regime disciplinar, contando com o apoio financeiro e amoroso dos seus, Félix pôde desenvolver seu vasto talento, com uma precocidade segura de quem já viera sabendo de tudo aquilo. Tenho minhas dúvidas de que ele houvesse conseguido realizar tanto em apenas 38 anos de existência física, não fosse aquele maravilhoso grupo de amigos espirituais entre os quais renasceu. Um firme regime de disciplina, portanto, é perfeitamente compatível com um relacionamento amadurecido, afetuoso e criativo. Às vezes até parece que o grande Bach, do mundo espiritual, ajudava a supervisionar seu trabalho e até escrevia músicas pelas mãos de Félix, como se pode inferir ao ouvir a belíssima introdução da terceira sinfonia, denominada Escocesa, uma homenagem a Mary Stuart. Posso acrescentar uma nota na qual também não exijo que o leitor acredite. Encontrei Wilhelm / Félix reencarnado novamente
desta vez no Brasil. O imenso talento e a apurada sensibilidade continuam lá no seu espírito, mas como não conseguiu dominar de todo as tendências dispersivas do passado, não se realizou desta vez como seria de esperar-se de seu magnífico potencial. Recaiu na antiga fase de indisciplina mental e segue pela vida a esbanjar talento, indiferentemente, tanto quanto nos tempos em que era Friedman. É lenta, sem dúvida, nossa caminhada evolutiva, e embora o espírito não regrida, como nos ensinam os que sabem de tais coisas, podemos ter recaídas, quando as conquistas espirituais ainda não estão bem consolidadas. Com o que voltamos a cometer o mesmo tipo de equívoco do qual já de há muito poderíamos estar livres de exercer se exercêssemos um pouco mais de autodisciplina. Não digo, pois, que é de pequeno que se torce o pepino, nem que pau que nasce torto nunca endireita. Nada disso. Não é preciso torcer o pepino. Basta regá-lo com o orvalho de nosso afeto, evitando que predadores ou pragas o ataquem. Não há, porém, a menor dúvida de que, se temos em relação aos filhos uma grave responsabilidade, cabe-nos uma cota correspondente de autoridade. Essa autoridade deve e precisa ser exercida com amor, mas também com firmeza, sem berros e pancadarias, mas sem tibiezas. Como vimos, há uma sólida razão para que o espírito recém-encarnado viva um período em que se torna mais acessível à influência e ao aconselhamento orientador. Tenho visto pais arrependidos de haverem sido excessivamente tolerantes com o que encaravam como meras travessuras de seus filhos, mas nunca os ouvi lamentarem-se por terem sido severos, a não ser que hajam cometido algum excesso. Estranho como pareça, é comum ouvirmos filhos adultos manifestarem seu reconhecimento pelo regime disciplinar a que foram submetidos na infância. Não raro ouvimos-los lamentarem a fraqueza dos pais ante suas turbulências ou o desinteresse deles em dar combate às tendências negativas de caráter dos filhos. Não é fazendo todas as vontades que estaremos demonstrando nosso amor por nossos filhos. Pode haver perfeito equilíbrio entre respeito e descontração, entre liberdade e disciplina, entre amor e autoridade. Estaremos assim ajudando-os a desenvolverem suas potencialidades, de vez que para isso foram eles programados pela Mãe Natureza. Quanto ao pau torto, também precisa de apoio e compreensão. Um dia ele perceberá pela sombra que projeta no chão que é feio ser torto. Por isso, da próxima vez que ele reencarnar-se, através de uma de suas sementes ou mudas, ele próprio vai cuidar de crescer reto e elegante, na direção do céu azul, como toda boa árvore que se preza. Deus nos deseja purificados e redimidos, mas não nos atropela, nem exerce sobre nós qualquer pressão insuportável ou deformadora. Prefere que cresçamos física e espiritualmente segundo o nosso próprio ritmo pessoal, dentro de um esquema em que o máximo possível de espaço nos é concedido para fazê-lo. Certamente a disciplina é ingrediente indispensável à receita de viver. Ainda há pouco me dizia um espírito muito amado que, se Deus exagerasse sua complacência conosco, não teríamos oportunidade de evoluir. Em suma, não se torce o pepino, cultiva-se o mesmo. E por falar em Deus, a que tipo de religião ou crença devem nossos filhos ser encaminhados? Ou será que é melhor levá-los logo à descrença para que eles próprios decidam o que fazer? É o que vamos considerar a seguir, no capítulo Presença de Deus. O leitor ateu ou descrente, devo imaginá-los de muitos matizes ideológicos, há de estar perguntando a si mesmo: mas que tem Deus a ver com tudo isso? Se perguntou, deixe-me responder com outra pergunta. Assim, o que não tem Deus
a ver com isso e com tudo mais no universo. Quanto aos demais, crentes e praticantes de muitas religiões ou seitas, também podem pensar que isso é problema pessoal que cabe a cada um de nós resolver. Em princípio, estaríamos de acordo. Práticas religiosas ou atitudes agnósticas são posturas estritamente pessoais e representam opções igualmente pessoais que devem ser respeitadas. O que não impede que possamos conversar de modo educado e civilizado acerca dos vários aspectos envolvidos. Devo, portanto, dizer, como que para tranquilizar o leitor, que não é minha intenção fazer pregação ou tentar induzi-lo a esta ou aquela seita. Isso tudo faz parte de um contexto bastante complexo, como resultante de não poucos fatores mais ou menos imponderáveis. Em minha opinião, é mais importante um legítimo sentimento de religiosidade do que a adoção ou filiação formal a esta ou aquela instituição religiosa. Creio e espero que, a essa altura, estamos todos convictos de que as crianças são seres pré-existentes e que trazem na bagagem espiritual ampla experiência religiosa, entre outros tipos de vivência. Sabe-se que em tempos mais remotos, astros, fenômenos naturais, bichos, totens e até seres humanos constituíram objeto de adoração e organização. Gregos e romanos tinham deuses para tudo, mas seria tolice pensar que eram ignorantes. A mitologia, ao contrário, é uma forma muitíssimo inteligente de montar um sistema religioso que nos mostre, sob forma alegórica e de fácil assimilação, as complexas relações entre as diversas forças da natureza. Ou, para dizer a mesma coisa com outras palavras, como se manifesta no mundo em que vivemos a vontade de um Deus único. A verdade é que não são muito satisfatórios os critérios usuais quanto à escolha da religião que nossos filhos poderão eventualmente adotar ou não. Ou costumamos deixar que as coisas simplesmente aconteçam, ou forçamos as crianças a adotarem nossa religião, ou seja, a dos pais ou responsáveis. Por isso encontramos tantas pessoas desorientadas em questões de vivência religiosa. E não são poucos os conflitos suscitados por divergências e desentendimentos nesse campo, usualmente tão sensível. Para muitos, a religião é apenas um hábito, uma obrigação social, um aspecto secundário da vida, ou como tantos dizem, um freio. Seremos automóveis, ou pior ainda, animais de tração ou montaria, que necessitem de freios? Em famílias mais ou menos acomodadas a esta ou aquela religião, os filhos são encaminhados para as instituições frequentadas pelos pais, o que é compreensível, e lá ficam para o resto de suas vidas, sem mesmo cogitar de saber se é aquilo mesmo que desejam, o que é questionável. Costumo dizer que são católicos, protestantes ou ateus genéticos, como se houvessem herdado dos pais um determinado gene específico embutido na cadeia do DNA, como, aliás, pensa muita gente. É certo que uma educação religiosa deve ser ministrada às crianças, da mesma forma e intensidade com a qual outras disciplinas lhes são ministradas. As instituições espíritas, por exemplo, prestam relevante serviço através das escolas de evangelho para a infância. Creio mesmo que o ideal seria interessar a criança, em fase mais amadurecida, aí pela adolescência, por estudos de religião comparada, ainda que os pais sejam irreligiosos ou até refratários a qualquer filosofia religiosa. Não que isso seja essencial à escolha de uma religião adequada para cada um de nós, mas porque nos proporcionaria tal exame uma visão mais ampla de aspectos vitais ao entendimento da vida. Na verdade, trazemos em nossa bagagem cultural matrizes ideológicas consolidadas ou ainda imprecisamente definidas. As experiências passadas são decisivas na escolha de uma postura religiosa ou agnóstica em cada vida que se inicia na Terra.
Não poucas vezes, a escolha é decidida previamente, ou seja, antes de nascer, quando a pessoa resolve se dirigir ou é encaminhada por motivações que lhe são respeitáveis a uma família católica, protestante, judia ou muçulmana, por exemplo. E nem sempre é para adotar automaticamente e sem restrições ou dificuldades a religião dos pais e irmãos, e sim para tentar influenciá-los para que considerem outras opções. Daí encontrarmos às vezes crianças que, desde que conseguem expressar um pouco do que lhes vai na mente, começam a mostrar sinais de rejeição à religião de seus pais, irmãos, amigos e parentes, o que costuma resultar em penosos conflitos, se não prevalecer o bom senso da tolerância. Na verdade, ao contrário de unir as pessoas, mesmo porque a maioria dos cultos expressam de maneira diversa as mesmas crenças básicas, as religiões costumam, paradoxalmente, suscitar um incrível volume de intolerâncias, de ódios e de rancores de difícil conciliação. Os religiosos mais intransigentes tendem a considerar suas respectivas seitas não apenas como a melhor, mas a única, fora da qual não há salvação possível para os infiéis de todos os matizes. O pior é que nem todos, e nem sempre, se limitam a lamentar os que não pensam exatamente como eles, mas tudo fazem para convencer aos outros da sua verdade pessoal. Ou pior ainda, querem obrigar todos a adotarem sua fórmula de crer ou de não crer. Não há como disfarçar. A descrença é também uma forma de culto, com rituais, intolerância e fanatismo, semelhantes aos encontradiços nas diversas instituições religiosas. Nutro a esperança de que os conceitos que vimos debatendo neste livro possam contribuir para uma visão mais aberta, ampla e inteligente do problema religioso. Afinal de contas, não estamos vindo todos, sem uma única exceção, de um desconhecido número de existência, nas quais adotamos tantas e tão diversas maneiras de considerar os aspectos religiosos? Quem diria que já adoramos o sol, a lua, ídolos, pedras, animais, objetos, árvores e tantos deuses e deusas? Tudo isso é experiência, é aprendizado, e disso resulta um seguro e incessante processo de abordagem da verdade por sucessivas aproximações. O trato com os espíritos, ao longo de muitos anos, em nossos trabalhos de intercâmbio com eles, proporcionou-nos uma visão, diríamos, privilegiada do delicado problema religioso. O que observamos junto deles é a multiplicidade de experiências religiosas e as mudanças que se vão operando em cada um no correr dos tempos. À medida que trocamos de corpos físicos e de contextos sociais, históricos, geográficos e culturais, vamos também substituindo por outras mais racionais nossas crenças. Infelizmente, muitas vezes, mudamos apenas as aparências externas, as vestes sacerdotais, os cultos, ritos e posturas, deuses e dogmas, fórmulas e estruturas hierárquicas, mas continuamos fanáticos, dogmáticos, intolerantes, exclusivistas e ambiciosos, interessados em seitas religiosas, apenas na medida em que podem servir de plataforma de lançamento para nossas ambições pessoais e exercício do poder. Temos dialogado com espíritos que foram tão fanáticos e intolerantes ao combaterem e ajudarem a condenar o Cristo, porque pertenciam às hierarquias sacerdotais da época, como fanáticos e intolerantes seriam, séculos depois, agora nominalmente cristãos, ao perseguirem e condenarem os que não queriam ser cristãos, ou, pelo menos, não conseguiam aceitar a forma de cristianismo que lhes estava sendo oferecida. Tivemos depoimentos de outros que de tal maneira se comprometeram perante a lei divina no exercício do poder religioso, e que estrutura de pensamento proporciona mais imperiosa forma de poder do que a religiosa, que passaram a combater toda e qualquer ideia, instituição ou conceito de natureza religiosa. Sejamos, portanto, realistas.
As crianças são pessoas que trazem consigo denso conteúdo de experiência religiosa do passado. Dificilmente teria sido possível viver tantas vidas sem um envolvimento maior ou menor, aqui ou ali, no tempo e no espaço, com as inúmeras seitas que o mundo tem conhecido. Vamos parar por aqui. Desejo a todos uma semana. Boa noite a todos. Falávamos na semana passada sobre a composição da família, as dificuldades entre os participantes desse grupo familiar e víamos quando o espírito deseja retornar, porque necessita retornar a um núcleo familiar, a um determinado núcleo familiar, e ele se sente bastante temeroso diante daquilo que ele vai encontrar. Vimos que, dependendo ali do comportamento de todos, esses sentimentos vão se amenizando e esse é o objetivo da composição da família, da vivência constante junto desses que Deus colocou no nosso caminho. Então, foi dentro do tema a ingratidão dos filhos e os laços de família, uma mensagem de Santo Agostinho, em Paris, de 1862, do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos dar continuidade porque há outros pontos bastante interessantes colocados pelo Santo Agostinho. Então, retomando onde estávamos. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos deste corpo que vem de se formar. Qual será, então, a sua conduta nesta família? Ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe se a sua vontade não for bastante forte. Nós sabemos que há situações em que o espírito ele desiste do retorno, ele desiste da prova ainda no ventre materno. Muitas dessas situações, sem generalizar, seriam aqueles abortos espontâneos sem uma causa determinada e em que o espírito desiste desse retorno, Então, continuando. Assim, segundo a boa ou má resolução que prevalecer, ele será amigo ou inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum fato exterior parece justificar. Nada, com efeito, nessa existência poderia provocar essa antipatia. Para encontrar-lhe a causa, é necessário voltar os olhos ao passado. E às vezes, esse ódio instintivo é tão forte que se nota nas crianças, Eu me lembro que o seu Zezinho comentava conosco. O senhor José Sintra Filho, o fundador da Casa de Fabiano, ele comentava conosco que um amigo lhe contava que o filho pequeno de 4 anos, em determinado momento em que ele teve uma postura, ele teve um tom de voz, um comportamento, algo que remeteu essa criança a um passado mais distante, fez com que esse filho se voltasse para o pai aos 4 anos e dissesse: quando eu crescer, eu te mato. Então é o que nós falávamos a semana passada. Que o nosso comportamento seja muito diverso daquilo que nós já fomos, daquilo que nós já fizemos, para não reacender nesses que estão junto de nós e que com a bênção do Pai estamos tendo juntos a oportunidade do reacerto. Acerta-te
com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, nos ensinou Jesus. É justamente esse convívio que é estarmos a caminho daquele com quem temos que nos acertar. Ó espíritas, continua o texto, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Mas nós, no caso, encarnados, não estamos vivendo a constatação que um espírito possa ter do lado de lá, arrependido, corroído pelo remorso, pedindo uma oportunidade de estarem juntos. Nós estamos juntos. Nós temos a oportunidade de mudar, de atenuar esses quadros mais dolorosos que acontecem muitas vezes. Então, o nosso momento é agora. Não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que lhe enviou. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e dela podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar ou expiar. Mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimentos, e dizei para vós mesmas: uma de nós duas foi culpada. Merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Completando algo que foi dito há pouco, comentamos que o espírito pode desistir da prova ainda no ventre materno. É bom que acrescentemos que uma vibração de rejeição por um espírito cujo corpinho está se desenvolvendo dentro da mãe pode causar também o aborto. Continuando então aqui. Mas muitas dentre vós, em vez de expulsar por meio da educação, retomando, mas há muitas dentre vós, em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos provenientes das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por descuido ou por uma culposa fraqueza. Então aqui ele está alertando a todas as mães, evidentemente os pais, que muitas vezes se voltam muito às mães porque a educação ela ficava muito aos cuidados das mães, né? Nos recordando do desenvolvimento desses textos, né? Que a partir de 1857. Então,
Mas é importante que vejamos aqui que muitas vezes nos descuidamos justamente nessas situações mais difíceis, em que esses espíritos normalmente trazem dificuldades, né, trazem revoltas, e que o trato ali, o convívio se torna mais difícil. Mas quantas vezes não é a mãe, não são os pais que se descuidam dos princípios, os princípios de observarem ali as necessidades, as dificuldades daquele que veio para o seio da sua família, e ele frisa, por descuido, que é negligência, ou por uma culposa fraqueza. Muitas vezes se percebe as dificuldades, mas por um sentimento de culpa, dentro de um quadro de culposa fraqueza, porque não é saudável. Se estamos ali como pais, temos esses deveres desse encaminhamento, acabamos deixando as coisas se desenvolverem. E mais tarde o vosso coração ulcerado pela ingratidão dos filhos será para vós desde essa vida o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão fácil como podereis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la, e o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguiram êxito, não tendo que lamentar, e sua consciência pode estar tranquila. Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande e imensa consolação, pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhes será dado acabar em outra existência a obra então começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se isso não se verifica, prestemos muita atenção. Nós pedimos as provas, né? Na grande maioria das vezes nós pedimos, porque constatamos a necessidade e desejamos, né? E é permitido quando elas podem ser cumpridas. Se isso não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. Pois quantos existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem. É para eles que estão reservados o choro e o ranger dos dentes em suas existências posteriores. Admirai, entretanto, a bondade de Deus que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer. O seu orgulho foi por fim dominado, e é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo, que se lança aos seus pés. As grandes provas, escutai bem, são sempre um indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. Então, escutemos bem. São sempre um indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. É um momento supremo e é nele, sobretudo, que importa não falir pela murmuração, se não quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus, que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória.
Então, quando saído do turbilhão do mundo terreno, entrardes no mundo dos espíritos, sereis aclamados como o soldado que saiu vitorioso do centro da refrega. E vamos dar uma pausa no texto de Santo Agostinho e vamos pegar alguns apontamentos da doutora Elaine Aldrovandi, que ela coloca no seu livro Seja Feliz, Diga Não à Depressão, porque nós vivemos esses momentos em que temos que voltar mais do que nunca o nosso olhar para nós mesmos, para a nossa família, para tentarmos de alguma forma fazer com que todos consigam viver em equilíbrio, né? Na medida do possível, atenuando todas essas situações que estamos vivendo. E ela coloca no seu livro, em 2004, a maior parte das doenças é cultivada durante a presente encarnação, resultando de atitudes desequilibradas do indivíduo quando cultiva hábitos viciosos. Além disso, boa parte dos desequilíbrios físicos advém de pensamentos em desalinho. A saúde física e mental resulta da harmonia vibratória do ser. A mente em equilíbrio envia mensagens de saúde às células, assim como uma falha de comunicação entre a mente e o corpo, com o envio de mensagens autodestrutivas, favorece a desorganização celular e o surgimento de doenças. Desse modo, a cada momento, estamos construindo ou destruindo nosso organismo de acordo com a direção que se dê à mente. Angústias cultivadas geram enxaquecas, disfunções digestivas, alterações músculo-esqueléticas. Muitos trabalhos científicos sugerem que a raiva cultivada na forma de mágoa e ressentimento pode causar câncer, úlceras e arteriosclerose, assim como os acessos de cólera repetidos predispõem a derrames, entre aspas, né, que são os AVCs, e infartes. Se prestarmos mais atenção, veremos que as células do nosso corpo obedecem incondicionalmente à nossa mente. Muitas pessoas sofrem de dor de garganta repetidas vezes e não percebem que essa dor de garganta ocorre por não conseguirem expressar o que pensam, por engolir as agressões das pessoas que as rodeiam, por não conseguirem impor limites e sofrerem abusos constantes. Frequentemente, essas pessoas se queixam de que sentem uma bola na garganta ou um pigarro que não conseguem engolir. Não raramente sentem náuseas, numa tentativa frustrada de vomitar a agressão engolida e não ingerida. Outras pessoas, quando têm um compromisso e não querem ir, por insegurança ou medo, costumam desenvolver dores articulares, tendinites e inflamações do nervo ciático, ficando travadas e assim impossibilitadas de ir ao compromisso, mas não percebem que o subconsciente registrou o desejo de não ir e enviou ao corpo a mensagem "não quero ir", sendo que o corpo respondeu imediatamente à ordem recebida, travando alguma articulação. Pesquisas científicas comprovam que o sistema de defesa do organismo contra vírus, bactérias e células cancerosas, o chamado sistema imune, interliga-se com o sistema nervoso e com o sistema endócrino, o que produz os hormônios. Sabe-se que durante o estresse o organismo libera cortisol, adrenalina, noradrenalina e endorfinas. Algumas dessas substâncias causam várias reações no organismo, entre elas o aumento dos batimentos cardíacos e da pressão arterial, dilatação da pupila,
contratura muscular, palidez cutânea, sudorese fria, boca seca, diminuição do fluxo de sangue para o tubo digestivo, com consequente má digestão, aumento de produção de ácido no estômago, predispondo a úlceras, diminuição das defesas do organismo contra vírus, bactérias e contra o câncer. A verdade é que o indivíduo sob estresse contínuo, alimentando pensamentos de natureza depressiva, acaba perdendo a saúde precocemente. E tudo isso vamos nos permitindo, essas crises todas, né? Vamos nos permitindo, achando até que quem está ao nosso redor tem que passar por essas situações, aguentando ali quantas vezes essas nossas crises de cólera, enfim, mas todos esses pontos aqui é para que percebamos os cuidados que temos que ter com o nosso equilíbrio emocional, buscando cada vez mais a espiritualidade, porque essa sintonia com o plano maior, com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Mestre, nos acalma, nos coloca num padrão vibratório mais equilibrado, fazendo com que mesmo em certos momentos em que perdemos o controle, consigamos retomar a nossa lucidez, o nosso controle, para que isso não se torne algo cultivado por nós e constante. E esse nosso olhar para a nossa família, especialmente, né, para que percebamos a necessidade de buscarmos mecanismos de defesa através da compreensão que temos um Pai amoroso que nos protege, e isso deve ser levado a todos. Façamos então essa nossa tarefa, para que possamos nos sentir mais confiantes, esperançosos, sabendo que Deus está no leme. Com muita gratidão, com muita confiança, tenhamos uma